Eu sou Guilherme Moraes, sou curador, educador e editor da Propágula, um espaço independente de pesquisa em artes visuais localizado em Recife, e sou mestrando em artes visuais pela UFPE, UFPB, bolsista pela CAPES. Aqui estou falando um pouco do meu artigo Curadoria Crítica, Apontamentos para um Senso Comum Polêmico, onde a partir das ideias de Rancière, quando ele trata do paradoxo entre arte e política, eu estou propondo um percurso teórico que tensiona a ideia de curador e a ideia de curadoria crítica para além da mediação representativa e da mediatez ética, levantando a hipótese de que, no caso da curadoria, estas são faces de uma mesma moeda. Faço isso levando em conta a ideia do curatorial, que é distinta da de curadoria, como sendo um campo que não apenas representa, como apresenta e testa, e não apenas mapeia algo de outrora e de algures, como propõe algo para o agora e para o aqui. Então, através desse artigo, eu aponto que a curadoria pode ser política quando acontecer enquanto uma praxis que se nutre do que houver de sensual do próprio situação, do próprio situs da curadoria, embaralhando um pouco o campo do consensual do que é dado, tal qual uma pedagogia de desaprender o que se acreditava já ser conhecido. Até chegar nesse ponto, eu, eu também dialogo a partir de Mostra dos Anjos, a partir de Dan Rancière, onde o autor propõe que a potência política da arte e também das exposições de arte pode ser buscada em outra situação que não a que promove a mensagem explícita, o que comunica aquilo que de outra maneira já se conhece. Eu tenciono aqui a fala de Rancière e de Moacir dos Anjos, que estão muito mais debruçados sobre a prática artística do que o gesto curatorial em si, para a questão da curadoria, a partir de uma liberdade que é conferida pelo próprio curatorial, que é uma ampla generalidade que, como propõe Linde, não apenas representa, como apresenta e testa, não apenas mapeia algo de outrora ou de alhures, como propõe algo para agora e por aqui. O curatorial, como lança Martinon, perturba o conhecimento recebido. O que entendemos por arte, história da arte, filosofia, conhecimento, herança cultural, tudo que nos constitui. Em outras palavras, nos oferece uma pedagogia de desaprender o que se imaginava já está posto. E através dessa escrita, vou justamente tentando apontar que o curatorial seria uma alternativa de curadoria crítica, frente às problemáticas que são levantadas pelo próprio autor, por Rancière, dentro da arte que se tenta ser política. Para Rancière, o trabalho crítico, o trabalho sobre a separação, é também o que examina os limites próprios da sua prática, que se recusa a antecipar seu efeito e leva em conta a separação estética através da qual esse efeito é produzido. Portanto, me pergunto o que seria uma prática curatorial que está debruçada sobre os seus próprios limites, que se recusa a antecipar o seu efeito e que leva em conta essa separação estética. Atentar para o que se faz em curadoria a partir do curatorial pode vir a significar a problematização do que de antemão se espera desse tipo de pesquisa. Que conjunto de gestos empregados em seu percurso vai atê-lo a uma ficção consensual e de efeito fabricado, ou vai permitir que seu efeito seja assumidamente dissensual e indeterminado para quem emprega? Talvez a forma pela qual a curadoria crítica aconteça seja até mais importante do que o tema político que essa estabelece. E aqui eu não estou falando sobre a validade moral desse tema, mas sobre a efetividade da questão política impressa, empregada dentro da questão da curadoria. A afirmação semelhante a essa minha é proposta por Bismarck, quando indica que há um desequilíbrio entre o que é exposto e como se chega ao que é exposto. A autora afirma que é errônea a equação da visibilidade pública inclusiva, quando esta indica que a politicidade da prática curatorial deriva apenas daquilo que é exibido. Para ela, a forma através da qual uma curadoria acontece é pelo menos tão importante quanto o que ela busca representar. Contiguamente ao processo de seleção de uma curadoria, a maneira como vários elementos da situação curatorial são reunidos e conectados em público determina se antigas exclusões, hierarquias e padrões de representação são dissolvidos e recodificados ou se são perpetuados. Então, aqui eu estou me atendo especificamente à questão de representação que a curadoria comunica, da representação que a curadoria movimenta, entendendo que a representação pode ter outras instâncias que sejam tão ou mais importantes do que ela, que não se trata sobre a mensagem política da curadoria, mas sobre a política que está entranhada dentro do próprio se fazer curadoria. E isso não se refere, como eu falei, à validade moral ou política da mensagem transmitida pelo dispositivo representativo. Refere-se ao próprio dispositivo. A fissura da arte política põe à mostra que a eficácia da arte não consiste em transmitir mensagens, dar modelos ou contramodelos de comportamento ou ensinar a decifrar as representações.
ela consiste, sobretudo, em disposições dos corpos, em recorte de espaços e tempos singulares que definem maneiras de ser, juntos ou separados, na frente e no meio, dentro ou fora, perto ou longe. Portanto, aqui eu arrisco dizer que se a arte não é necessariamente política por buscar algo já sabido por outros meios, também não será a curadoria. Acontece que a antípoda da mediação representativa, a busca por imediatez ética, não parece, valendo-me também do pensamento de Rancière, ser a solução para que se chegue a uma curadoria crítica. Não é simplesmente fugindo da representação e saindo do mundo real para atuar no mundo real que a curadoria passaria a ser crítica, no sentido de que não é saindo dos seus próprios limites, do seu próprio domínio, da sua própria parcela da realidade e indo para o que ela entenderia como vida real, que a curadoria passaria a ser crítica, uma vez que a própria parcela da realidade, a própria parcela do real da curadoria já está empregada dentro da realidade. Então, dentro desses dois polos, do se deslocar para resolver uma questão no mundo real apartado e representar algo sobre o mundo real, pode ser que existam outras opções dentro desse leque que é tão extremado. Em outras palavras, a curadoria se atém à tarefa de narrar o que lhe é exterior, sem atentar para sua própria ficção consensual ao fazê-lo. De outro modo, protegendo-se, instrumentaliza tudo o que para si é alteridade, obra de arte, artista, comunidade, público. Assim, mais uma vez, eu arrisco em dizer que na curadoria de arte hegemônica, tanto a mediação representativa quanto a imediatez ética se tornam faces da mesma moeda. Mas, apesar de falhas, também arrisco em dizer que, tratando-se de curadoria, não é possível abdicar por completo dessas duas pedagogias. Para tanto, suspeito que a curadoria será política quando, através do curatorial, ou para além deste, estiver aberta ao dissenso a partir de sua própria ficção. Há de haver uma miríade de pedagogias possíveis para a curadoria crítica ofuscada por tal pretensa dicotomia. Entendendo que, de acordo com Rancière, podem ser chamadas de críticas as ficções que assim questionam as linhas de separação entre regimes de expressão, talvez o curatorial seja uma forma radical de aprendizagem, capaz de ser praticado nos limites entre produção artística, educação e curadoria. Assim como a ficção artística e a ação política sulcam, fraturam e multiplicam esse real de um modo polêmico, também o faz o curatorial.